E aí, meus queridos da 801, espero que nesse exato momento encontre vocês muito bem, tanto vocês como seus familiares. Sabe que isso é super importante no momento que estamos vivenciando, né? Então, e aí, melhor ainda, muito animados para mais uma aula de ciências, onde vamos falar no capítulo 20 como a AIDS afeta o organismo humano. Porque lá no capítulo 19, né, nós estávamos comentando justamente sobre o quê? Vários tipos de infecções sexualmente transmissíveis. Aí falou assim, caramba, falamos sobre doenças virais, né, causadas por bactérias, protozoários e tal, mas fungos, né? Mas não falamos sobre a AIDS. E aí agora, né, um capítulo só para falar sobre a AIDS. E aí, vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá. Então, antes mesmo de falarmos sobre o vírus, HIV e tal, vamos falar um pouquinho, né, como ele é e tal. Bom, falamos, né, no capítulo 19 um pouquinho sobre bactérias, infecções por fungos, por protozoários. Aí agora faltou, no caso dos vírus, né? Então, como seria exatamente o vírus HIV? Bom, primeiramente, como estou falando de um vírus, nós estamos falando de um ser bem pequenininho, menor até mesmo que as bactérias, né? E detalhe, o seu corpo, por sua vez, é formado por uma cápsula. Tenta imaginar uma cápsula de origem proteica. Não é à toa que, por exemplo, dessa virose que nós estamos enfrentando, a pandemia, o Covid, né? Usar o sabonete, ele destrói. Por que o sabonete? Porque o sabão, qualquer tipo de sabão, qualquer tipo de sabonete, porque ele vai destruir essa cápsula proteica e lipídica, né? Ela destrói, porque sabão destrói lipídios, gordura. E é justamente desse material que é feito, no caso, essa cápsula protetora, né? Então, aí tenta imaginar essa cápsula protetora, né? Ou capsídeo, de forma proteica, lipídica, e aí lá dentro abriga o que? O seu material genético, que na sua vez ou é DNA ou tem RNA, não é nunca os dois, ou um ou outro, né? E aí é justamente por isso, tá? Por ter apenas um ou outro material genético, nunca os dois, porque se ele tivesse os dois, ele seria capaz de quê? De se automultiplicar. Ele não precisaria estar numa célula viva, né? Então, aí que está. Como ele só tem DNA ou o RNA, ele precisa, isso o obriga a se tornar o que? Um parasita intracelular obrigatoriamente. Por quê? Porque ele depende para se replicar, né? Essa replicação, poder de replicar ou replicação, gente, é a mesma coisa do que multiplicação, tá? E aí, quando fala assim, multiplicação, no caso, né? Aí você, é igual a multiplicação, no caso, né? Como ocorre na reprodução sexuada assexuada? Não. A replicação ou multiplicação do vírus é completamente diferente, tá? Então, o que acontece? Ele precisa o que? Se tornar o que? Um parasita intracelular. Entrar em um organismo, tá? Infectar um organismo e aí sim ele consegue se replicar, tá? E detalhe, né? Ele é acelular, ou seja, ele não é formado por uma célula especificamente, apenas uma cápsula, beleza? Então, vamos conhecer um pouquinho. Nesse caso, né, um dos seus sintomas iniciais do HIV justamente pode ser confundido com uma gripe, né? Por que nesse caso aí, gente? Porque estão falando uma gripe. Gripe, um resfriado é causado por vírus também, né? E os vírus, o que eles tentam atacar? Abaixar o metabolismo, né? Já que eles próprios apresentam a ausência de metabolismo. E aí eles entram no nosso organismo, né? Que no caso, nossas células serão umas células hospedeiras, e eles vão iniciar toda a sua replicação de forma imediata ou de forma latente. Que é isso? Não entendi. Vamos lá. Como assim? Quando eu estou falando de forma, dependendo, imediata ou latente, por quê? Até uma gripe ou resfriado, tá? Veja bem, se você estiver, você se alimenta bem, você caminha ou pratica alguma atividade, né, esportiva, você dorme bem,
né? Então se alimenta bem, dorme bem e pratica alguma atividade física, não é de fumar, não é de encher a cara, beber, nem usar drogas. Então o que acontece? Você ter o organismo, né? Ele tá o quê? Bem, a sua imunidade vai estar alta. Nesse caso, ele não consegue, ele vai entrar no seu organismo e vai fazer a forma latente, porque ele encontra uma resistência para atingir e destruir essas células, tá? Então ele fica dentro da sua cápsula. Mas se ele entra no organismo e esse organismo está debilitado, né? A imunidade lá embaixo, uma gripe, um resfriado, meu amor, no HIV, um portador de HIV, ele, ó, pode evoluir, né, para uma doença muito mais grave, tá? E levando à morte, tá? E aí, o que que acontece, né? No caso aí, vejam bem, quando ele entra no organismo, dependendo da situação do organismo, está bem ou não, né, imunidade, né, por isso fala, se estiver com a imunidade lá embaixo, ele vai atingir o quê? A sua replicação de forma imediata. E aí o que acontece? Todo esse processo vai ocasionar como? O acoplamento do seu material genético ao DNA da célula hospedeira. Aí ele se acopla, né? Esse seu material genético viral é acoplado, onde é chamado provírus, né? E a partir desse acoplamento danou-se, o provírus pode realizar 2 ciclos. O ciclo lissogênico, onde se caracteriza pela manutenção do estado, né, latência viral. As células hospedeiras se dividem, né, mas lentamente, né? Agora, no caso, na forma lítico, ocorre quando as cópias virais provocam a destruição ou lise, né, das células de forma infectada de forma imediata. Por quê? Encontrou um organismo, ó, com a imunidade lá embaixo, né? Então, daí você vê, precisamos aumentar a imunidade. Então, nesse caso aí, nós vamos justamente, né, essa síndrome da imunodeficiência, vamos entender o que que é esse HIV, né? Esse HIV é uma sigla americana, né, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Por que isso, gente? Porque, como eu falei, quando ela entra no organismo, tá? O que que ela faz? Ela faz justamente, no caso, ocasionar que outras doenças, como ela vai destruir, tá? Nossas células de defesa, ela vai abaixar a imunidade do organismo, tá? E aí o que que acontece? O que que acontece? Veja bem, se ela ataca, como ela ataca, né? Como os nossos linfócitos T e o CD4, né? Que são nossos glóbulos brancos, fazem o nosso sistema imunológico ficar ali em cima. Como são essas células, né, do sistema e que vão aumentar o sistema imunológico? São elas, nossos soldadinhos, que são atacadas de imediato. E aí o que que acontece? Aí acontece que sem essas células de defesa, o indivíduo ele fica com a imunidade debilitada lá embaixo. E qualquer tipo de infecção pode levá-lo à morte, porque uma gripe, um resfriado pode evoluir e levá-lo à morte. Por quê? Porque os glóbulos brancos, leucócitos, ou, né, mais específicos, linfócitos, eles estão, ó, lá embaixo. Então, e aí agora nós vamos falar justamente como ocorre a transmissão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Então, como é que ocorre essa transmissão? Gente, essa transmissão, obviamente, o que nós estamos falando lá no capítulo 19? Nós estamos falando de infecções sexualmente transmissíveis. Apesar de que a transmissão do HIV não é apenas, tá, pelo ato sexual. Mas primeiro detalhe é o quê? Usar preservativo, gente. Agora, é só pela relação sexual? Não, infelizmente, né? Através do sangue, transfusão de sangue, tá? No caso de mãe para filho durante a gestação, né? Durante o parto, durante o aleitamento. Então, quer dizer, pela amamentação pode passar? Sim, infelizmente. Tanto que no passado existiam aquelas, né? As negras famosas mães de leite, né? Então, até o que acontece? A mulher, no caso, tinha dificuldade
para pouco leite, dificuldade para amamentar, e aí, no caso, eles alugavam, né, mães, né, para leite, para amamentar o seu filho. Ah, minha vizinha, olha, eu tô com pouco leite, até a vizinha ali teve filho junto comigo e tal, ela tá amamentando, ela pode amamentar meu filho. Não, não pode, tá? Por que não pode? Porque já foi provado de que através do leite materno, se a pessoa estiver, tá, contaminada com esse vírus, vai passar para o bebê, tá? O outro detalhe, né, gente, é através de objetos perfuro-cortantes. O que é isso? Agulhas, né? Lâminas de barbear. Ah, do meu primo, mas é o meu primo. Você sabe lá se seu primo, né, que já tem relações sexuais, se ele não está contaminado com esse HIV? Ah, mas se ele estivesse, eu ia saber. Não necessariamente, tá, gente? Que nem sempre, de imediato, a pessoa, se ela tiver com uma imunidade boa, né? Ou diga, eu dou exemplo, tá? Que seu primo lá, ele tenha tido relações sexuais há 6 meses atrás, que já deu tempo do vírus, né? Ele ocasionará tal replicação, né? E aí, mas poxa, ele se alimenta bem, ele dorme bem, né? Ele pratica esportes e tal, o corpão é bonitão. E aí, ele não vai aparentar, né? Por quê? Vai ocorrer justamente o que nós estamos falando. O vírus, ele vai ocasionar forma latente, certo? Lembram disso? Aquela forma latente que ele encontra dificuldade, né? Para destruir os leucócitos, né? Porque esse organismo está com o sistema imunológico lá em cima, então ele encontra muita dificuldade. Então, e aí é aquele detalhe, né? O seu primo não vai aparentar de imediato, tá? Pode levar anos a fio, tá? Até dar uma brecha para esse vírus se manifestar, tá bom, gente? Bom, é que eu não tava falando nada de pegar nada emprestado, tá, gente? Nada de agulha, nada disso. E aí entra o detalhe, né, de alguns sintomas. Como assim, professora? Como assim esses sintomas? Bom, esses sintomas, gente, varia, tá? Um pouquinho. Aí você, como eu falei lá, mostrei lá, ele lembra aparentemente, né, com resfriado, uma gripe, dor de garganta, tosse seca, né, dor nas juntas, nos músculos. Aí, dor de cabeça, obviamente, pode aparecer bolinhas vermelhas ou feridinhas na pele. Isso aí já no estado um pouquinho mais evoluído. Ocasiona de uma diarreia, náuseas, vômitos, né? Então é aquele detalhe, né, gente? Isso aí tudo varia, mas tirando as bolinhas vermelhas ou feridas na pele, diarreia, náuseas, espaçamento das unhas e tal, tirando esses 3, os demais parecem com certeza com uma gripe ou resfriado, né? Então, não dá para brincar, né, gente? Lembra daquelas imagens bonitas lá das infecções sexualmente, né? Não. E aí a prevenção, né, gente? Prevenção, nada melhor, como nós estávamos falando, né? Para se prevenir, justamente é o quê? Nada de ficar compartilhando agulhas, no caso, isso para pessoas, né, que usuários de drogas, né, que acabam compartilhando as seringas, as agulhas, né? Nada de pegar o Presto-Barba emprestado do seu primo, do seu tio, né? Meninas também para depilar a virilha, esqueci me depilar e agora vão para a praia. Ai, não, mas tá uns espelhinhos aqui, me empresta o seu barbeador? Nada disso, são coisas que não se deve pegar emprestado, tá? Agora, obviamente, né, como eu tava falando de uma transfusão de sangue, por isso que quando você vai, no caso doador de sangue, e vai feito um exame, né, de acordo para ter noção se realmente vai fazer uma bateria de exame, ver se tem inclusive HIV, hepatite, entre outras doenças, ver se o seu sangue está qualificado, né? Então é feita uma boa análise, né? Então, como falamos, tem que ter cuidado, gente. Quem já tem relações sexuais, né? Então, tem que usar a camisinha, né, gente? Porque, como eu falei para vocês, o preservativo
ele não só evita uma gravidez indesejável, mas ele é o único que, neste caso, vai prevenir contra uma infecção sexualmente transmissível. Seja sexo homossexual, heterossexual, não importa, tá? Não importa se é vaginal, se é anal, se é oral, tá, gente? Então, se a professora, nada de brincar, tá, gente, com os órgãos sexuais, mas é só um carinho, só um beijinho, gente, se tiver contaminado, né, os fluidos vaginais, né, os fluidos esperma, vai ter o vírus, tá, gente? Bom, e aí fala assim, professor, o que tem a ver AIDS e pobreza? Gente, tem tudo a ver. Por que nesse caso? Vejam bem, né? Isso aí foi um levantamento, né, da estatística no caso. O que acontece, gente? Quanto mais pobre, né, a pessoa, por exemplo, vamos lá, em situação morador de rua, gente, né, que vive em condições de pobreza extrema. E aí me diz, como é que essa pessoa vai ter acesso, né, à saúde? No caso, ao diagnóstico da doença, né? Como é que ele vai ter condições de uma boa alimentação? Se nós estamos falando que a AIDS, HIV, ele está diretamente associado à imunidade. Como é que uma pessoa, um morador de rua ou uma pessoa extrema pobreza, bem pobrezinho, vai ter condições, gente, uma alimentação saudável, né? Vai ter condições, ter tempo e condições de praticar com atividade física, né? Dormir bem, se ele já não se alimenta bem, tudo influencia, né? E aí, no caso, o que acontece? Saneamento básico. Como é que ele vai ter acesso ao saneamento básico, né? Se é um morador de rua, ou dependendo de onde ele mora, às vezes não tem água na torneira, isso é um luxo para muitas pessoas, né? E aí, aquele detalhe, né, gente? Começa pela educação sexual. A gente precisa falar sobre as infecções, né? Como eu mostrei aquelas imagens bem bonitas, né? No capítulo 19, é para chocar mesmo. Que a gente precisa entender que não é brincadeira, né? Mas foi só uma vezinha. Pois é, mas foi só uma vezinha com uma pessoa contaminada? Babou, meu amor, né? E ainda vocês sabem, estão fazendo vários testes. O que existe é um coquetel, né? Que ocasiona uma sobrevida. Mas cura ainda não existe. Então não podemos brincar. E aí, né, no caso, nós vamos ver justamente nessas pessoas vivendo com HIV. Gente, é alarmante, tá? É muito preocupante. No caso, essa imagem, ela tá também a mesma imagem legal, que ela tem a mesma imagem que tá no livro de vocês, né? Gente, há cerca de mais de 36,9 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, né? Na África, então, nem se fala, né, gente? Então, é muitos casos e é alarmante, gente. Olha no caso do Brasil. Então, quer dizer, não dá para brincar. E ainda se tratando de uma doença, né, que ela não tem cura. Aí muitas pessoas, tem um coquetel. Gente, mais cedo ou mais tarde vai chegar um ponto que esse coquetel, ele não é um medicamento por assim, ele tem numeração. Aí a pessoa para tomar esse coquetel, ele tem que fazer um exame para testar a quantidade da sua carga virótica. Se eu não me engano, esse medicamento, esse coquetel, vai até o número 5. Aí, digamos que levou muito tempo, né, para procurar um médico, aquela coisa toda, e quando você vai ver, você já começa com o medicamento 3. A sua carga virótica tá bem alta, né? E olha, só tem até o número 5. Aí o cara fica revoltado, começa a beber, usa drogas. Bom, bebida, já viu, não, o remédio já não vai mais fazer efeito. E a carga virótica, a tendência dela é aumentar, né? E aí vai chegar um ponto que vai voltar, quando for começar de novo o tratamento, tá no 4. Lembrando, só tem até o 5. Passou do 5, não surte mais efeito. E aí, simplesmente, né, gente? Vai morrer, né? Infelizmente. Então, nada melhor do que evitar, né? Então vem várias formas para evitar. Melhor coisa é o quê? O uso do preservativo. Bom, e aí tem alguns exercícios, tá? Para serem feitos. Tentem fazer, tá, gente? Vamos lá. Tá fácil o exercício,
tá bom? E aí na videoconferência a gente discute sobre isso aí melhor, né, gente? Aí nada melhor do que tete a tete, né? Então, e aí trago perguntas pra gente esclarecer na nossa videoconferência. Então, ó, beijo no coração, aguardo vocês, hein?